Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos estar fazendo agora uma revisão da tabela periódica, classificação periódica dos elementos, certo? Então, primeiramente, vou passar um histórico para vocês de como se chegou nessa tabela periódica. O químico Mendeleev, ele ficou famoso por construir em 1868 a primeira tabela periódica dos elementos, que foi publicada em 1869. Até aquela época, era bastante confusa a classificação dos elementos químicos. Por quê? Porque os estudiosos do assunto procuravam classificá-los de acordo com as semelhanças entre suas propriedades químicas. Mendeleev descobriu que o melhor critério para essa classificação seria dado pela massa atômica dos elementos. Ele tinha os elementos, mas não sabia o que fazer com eles. Então ele acabou, numa noite, tendo um sonho com cartas de baralho, e quando acordou, imediatamente ele começou a separar os elementos como se fossem cartas, que é o que a gente percebe hoje na classificação periódica dos elementos, os quadradinhos representando as cartas. Quando Mendeleev mostrou a primeira tabela periódica, eram conhecidos 63 elementos. As lacunas, no caso os espaços vazios que não estavam preenchidos, ele pôde prever para que futuramente fossem preenchidos. Só que Mendeleev cometeu um erro nessa classificação periódica dos elementos. E Moseley, tempos depois, corrigiu. Por quê? Porque Moseley percebeu que a periodicidade dos elementos não se dava com a massa atômica, e sim com o número atômico. Apesar de ter sido provado posteriormente que a periodicidade dos elementos se dava pelo número atômico e não pela massa atômica como havia proposto Mendeleev, ele ainda assim continua sendo conhecido e falado como o pai da tabela periódica, tá? Porque a sua tabela, com esse formato de linhas que nós temos e colunas, ela permaneceu. O que se mudou foi em termos de conceito, não ordem crescente de massa e sim número atômico. Se vocês perceberem, é consecutivo, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e assim sucessivamente, certo? Então, a sua tabela continuou a ter a sua validade, embora sofresse algumas modificações para que fossem corrigidos pequenos erros que, na época, né, se tinha algumas dificuldades para poder acertar tanto, ok? Tabela periódica é um assunto estudado até hoje. Até hoje, cientistas estudam, analisam a periodicidade dos elementos, argumentam. Então, pode ser que futuramente aí a gente tenha algumas teorias diferentes, certo?